Hoje é o terceiro capítulo da nossa história sobre José. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa história, tem na Bíblia e tem esse livro que tem muitos detalhes super legais. Tá aqui, do Charles Swindoll, e o tema é José. Eu quero te perguntar, o que você faz quando você se sente muito ofendido ou injustiçado? Você xinga, bate, morde, bate o pé, fica muito bravo? O que você faz? E também eu quero te perguntar o que você faz quando você erra e erra muito feio. O que você faz? Você finge que não fez, que não foi nada muito sério? Ou você, preciso pedir perdão? E eu quero te dar algumas dicas do que a gente já viu na história de José. O que a gente pode fazer quando nós cometemos um erro? Porque a gente vai cometer. Todos nós vamos errar e vamos errar muito. Então, quando você faz alguma coisa que ofende alguém, eu queria te dar algumas dicas. Primeiro, pense o que você fez. Por que você fez isso? Você estava com raiva, você estava irritado, irritada, por que você bateu, por que você mordeu, por que você xingou, por que você fez isso? O que você estava sentindo? Então a segunda dica é qual é o sentimento? E é muito importante eu saber o que eu estou sentindo. Essa roda dos sentimentos nos ajuda nisso. Ela nos ajuda a dar nome para o nosso sentimento. E se você consegue falar, eu estou irritado, eu estou magoado, eu estou com raiva, você pode também, a terceira dica que nós já demos nos outros domingos, é você conversar com alguém. Falar para alguém, falar, olha, eu estou sentindo isso, ora comigo. Ou você mesmo pode orar, falar, Deus, tô me sentindo assim, não tô gostando desse sentimento dentro de mim, ou estou gostando, porque às vezes a gente gosta de sentimento ruim também. Então até isso você pode falar para Deus. E aí você pode pedir para Deus, Deus, me ajuda a lidar com isso, me ajuda a não repetir isso que eu fiz, que é ofender alguém. E também ir lá conversar com a pessoa. Então, o nosso culto de hoje fala sobre vingança, arrependimento e perdão, que são assuntos que acontecem em todas as famílias. Todas as famílias têm um espaço muito legal de amor, de carinho, mas também de feridas, de um machucar o outro. E você vai ser machucado pelas pessoas da tua família e você também vai machucar. Então, ter essa certeza de que você também ofende, de que você também machuca, nos ajuda a perceber que nós somos iguais, muitas vezes, as pessoas que estão nos ofendendo. Então, que eu posso também oferecer o perdão. Mas o que os irmãos de José fizeram quando eles se sentiram ofendidos ou se sentiram injustiçados? Os irmãos de José, eles planejaram mal. E isso nós damos o nome de vingança. Vingança é quando você se sente ofendido, injustiçado e quer pagar com o mal. Então eles colocaram José no poço, depois venderam, depois mentiram pro pai Jacó, e carregaram uma culpa gigantesca durante muitos anos. Já imaginou como era para os irmãos ver o pai chorando de saudades de José? Eu não imagino, mas deve ser muito ruim. E a Bia e a Dani vão nos ajudar a ilustrar o que é a vingança. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Bia, vamos fazer uma experiência? Pense em alguma pessoa que algum dia te fez mal. Agora olhe para aquela camiseta e pense que a camiseta é essa pessoa e esse carvão que está aqui são os seus sentimentos e pensamentos ruins com relação a essa pessoa.
tá? Agora imagine que você tem a oportunidade de se vingar ou de fazer para ela o mesmo que ela fez para você, jogando carvão nela. Vamos experimentar? Vamos. É. Pronto. Agora vamos ver como ficou a camiseta. E deixa eu ver como que você ficou. Mostra a mão. Olha como é que você tá. Quem tá mais sujo, você ou a camiseta? Eu acho que eu. É? E quem você acha que fica com as marcas no caso de uma vingança? A gente. É, e o que você tá precisando agora? Leva a mão. É, vamos lá? Então, quem ficou mais sujo? A camiseta ou a mão da Bia? Então, esse exemplo mostra para nós como a vingança, como retribuir o mal com o mal pode sujar a nossa mão. E os irmãos de José estavam assim, com a mão muito suja. Os irmãos de José, eles olhavam para a situação o tempo todo. Eles viam o pai, viam o sofrimento do pai, viam o clima na casa, e eles estavam o tempo todo olhando para aquilo que eles tinham feito com as próprias mãos. Então agora nós vamos ouvir a história e eu gostaria que você ouvisse imaginando os irmãos com a mão bem suja igual a da Bia, certo? Vamos ouvir a história? Esta parte da história de José é muito especial. O seu pai Jacó soube que havia armazéns no Egito e disse aos filhos para irem lá comprar alimentos, pois já estavam começando a passar fome em Canaã. Foi uma longa viagem. Olhem o caminho que fizeram neste mapa, de Canaã até o Egito. Quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. José os reconheceu, mas fez de conta que não os conhecia. Os irmãos não reconheceram José, pois estava bem diferente e falando em outro idioma. José lembrou dos sonhos que tinha tido a respeito dos irmãos e disse: "Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país." Um tradutor estava ajudando na conversa entre eles. Então os irmãos responderam: "De modo nenhum, Senhor. Nós, os seus servos, viemos para comprar mantimentos. Somos filhos de um mesmo pai, somos gente honesta. Nós moramos em Canaã, somos ao todo 12 irmãos, mas um irmão desapareceu e o mais novo ficou lá com nosso pai." José respondeu: "Ah, é? Outro irmão? Vocês terão que provar que estão falando a verdade, pois não confio em vocês." E colocou os irmãos na cadeia por 3 dias e depois disse a eles: "Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Um de vocês ficará aqui na cadeia enquanto os outros voltam para casa, levando mantimentos para matar a fome das suas famílias. Depois trago aqui esse irmão mais novo. Isso provará que vocês estão dizendo a verdade, mas se não estiverem, serão todos mortos." E eles concordaram e disseram uns aos outros: "De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão José. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém nós não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos." E Rúben disse assim: "Eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora estamos pagando pela morte dele." José ouviu tudo isso, saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José ordenou que os empregados enchessem de mantimentos os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando nos sacos de mantimentos, e também que lhes dessem comida para a viagem.
Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. Jacó ficou muito preocupado, porque ele já tinha perdido José. Simeão ficou preso lá no Egito e agora queriam levar Benjamim, o seu filho caçula. Quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinham trazido do Egito, Jacó disse ao filho: já que não tem outro jeito, façam o seguinte: ponham nos sacos alguns presentes para aquele homem. Levem também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada nos sacos de mantimentos que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Levem Benjamim e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que volte para casa. E lá foram eles de novo para o Egito, naquele longo caminho. Quando José viu que Benjamim estava com eles, falou: é esse o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? Que Deus o abençoe. José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o seu quarto e, quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu, mandou um funcionário preparar um almoço especial. Quando os irmãos chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta nos sacos de mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar e obrigar a gente a trabalhar como escravos. É melhor devolvermos logo e entregarmos os presentes que trouxemos. Eles se ajoelharam na frente de José e encostaram o rosto no chão. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais moço. Quando viram isso, os irmãos começaram a olhar uns para os outros muito admirados. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram para Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. Sem os irmãos saberem, José mandou colocar seu copo no saco de mantimentos de Benjamim. De manhã bem cedo, os irmãos de José saíram de viagem, com seus jumentos e cada um com seu saco de mantimento. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam muito longe, foram alcançados por um funcionário de José que disse: vocês cometeram um crime. Por que roubaram o copo do meu patrão? Voltem. Os irmãos de José disseram: por que o senhor está nos acusando? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Então os irmãos de José puseram depressa os sacos de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. E o copo de José estava lá, com Benjamim. Os irmãos se desesperaram. Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu o nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José respondeu: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessas. Só aquele que estava com meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do pai. Então Judá disse: Senhor, me dê licença para lhe falar com franqueza. Como posso voltar para casa se o caçulo não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre o meu pai. Ele vai morrer de tristeza, pois já perdeu José por nossa culpa. José não conseguiu mais controlar a emoção e contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto e os irmãos ficaram assustados, não puderam responder nada. José disse no mesmo idioma dos irmãos: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam para ser escravo no Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos. Afinal, eu vim para o Egito para salvar vidas. Deus sempre esteve comigo. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher alimento algum. Deus me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e tragam meu pai para morar perto de mim e nada faltará para toda a família. José abraçou o seu irmão Benjamim e começaram a chorar juntos. Então, ainda emocionado, José abraçou e beijou cada um de seus irmãos. Os irmãos se despediram
E na hora de partir, José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram à casa de Jacó disseram: papai, José está vivo, ele é o governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar. Ficou muito feliz. Porém, quando lhe contaram tudo o que José tinha dito, quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou ainda mais animado e disse: já chega, o meu filho José está ainda vivo e quero vê-lo logo. Então Jacó e todos os seus foram para o Egito, naquele longo trajeto, levando o seu gado e todas as coisas que haviam conseguido em Canaã. Quando Jacó encontrou José, eles se abraçaram e José chorou muito, por muito tempo. Ele e o pai ficaram tão contentes. E o rei do Egito ficou muito feliz com esse encontro. E ele disse: darei para sua família, José, os melhores terras que há no Egito, e vocês comerão o que este país produz de melhor. Legal, né? E aí, gostaram do final feliz? Deus sempre esteve com José e sempre está com você. Ufa! Que história, né? Eu gosto de perceber como José ficou checando ali, ele ficou fazendo alguns testes para perceber se os irmãos estavam iguais ao que eles eram antes ou se eles tinham mudado como ele. E nesses testes que José faz, ele quer perceber se os irmãos estão realmente arrependidos. Então, quando você está realmente arrependido, você precisa mostrar algumas marcas de arrependimento. Olha os testes que José fez com os irmãos. Primeiro, ele percebeu que os irmãos tinham reconhecido o erro que eles tinham cometido contra José. Quando os irmãos estavam lá conversando, eles estavam falando na língua materna deles. E lá no Egito era outra língua. E José escutou os irmãos falando que eles estavam muito arrependidos do que eles tinham feito para José. E isso deixou José numa situação muito... Ele deve ter ficado muito emocionado, porque ele percebeu que os irmãos tinham mudado. E quando eles estão falando, José percebe uma tristeza no coração deles, na fala. Então a tristeza ela é um sinal de arrependimento. Quando você fez uma coisa e fez uma coisa muito errada, isso vai brotar uma tristeza em você. E outra coisa que os irmãos fazem, eles vão lá para José e confessam o erro que eles tinham cometido e pedem perdão. E uma outra coisa que eles fazem é não repetir o que eles fizeram. Quando José fala assim: "Ô Benjamim, fica aqui", os irmãos falam: "Não, por favor, a gente não quer fazer nosso pai sofrer mais". Então nós percebemos aí que eles tinham mudado. E também eles deixam de ser egoístas. Quando a gente olha para os irmãos lá no começo da história, a gente percebe aqueles irmãos muito egoístas e agora eles conseguem se colocar no lugar do outro. Então, esses vários testes que José fez mostram que tinha acontecido uma mudança muito grande na vida desses irmãos. E aí? E agora, José? Qual é a sua decisão, José? Então José tem uma escolha. Ele vai punir os irmãos ou ele vai perdoar. Se ele decidir punir, ele tem poder para isso. Ele é muito importante. Só que ele vai ficar sozinho. Ele não vai ter a família dos irmãos ali, né? Não vai ter os irmãos ali perto dele no palácio, lá no Egito. Se ele decidir ter os irmãos por perto, ele vai ter que perdoar. Então, essa é uma escolha que a gente tem que fazer todos os dias. Você quer ter razão ou quer ter amigos? Você quer ter razão ou você quer ter companhia? Então, você quer estar certo ou você quer ter amigos? Então, essa escolha nós fazemos. Você faz aí todos os dias quando teu irmão, tua irmã faz alguma coisa que você não gosta. E aí? Você vai brincar? Vai falar assim: "Ah, tá bom, eu te perdoo e vem brincar?" Ou não? Então, José, ele confia tanto em Deus,
tanto que ele consegue entregar para Deus até a vingança. E eu acho isso muito lindo, porque José é como se Deus tivesse lavado a mão de José. A Bíblia fala que Deus, quando a gente entrega para Deus uma coisa que a pessoa fez de errado para nós e a gente não retribui com mal, a gente pede perdão, Deus lava a nossa mão. Então José ele escolhe não retribuir com o mal. E José fala uma frase muito bonita. Ele fala assim: olha, tudo que vocês tentaram fazer de mal para mim, Deus transformou em bem, inclusive para os próprios irmãos. Então essa escolha que José fez é uma escolha que a gente também pode fazer. José ele aproxima, né? Ele traz toda a família para o Egito e ele dá a melhor terra para os irmãos trabalharem, produzirem trabalhar com a terra, com a agricultura, com os rebanhos. E essa tem uma história muito linda depois que a gente vai uma outra hora conversar. Mas a forma como José lida com isso nos inspira. Agora eu te faço uma pergunta. E se os irmãos de José não tivessem mudado? O que será que José faria? Você já pensou nisso? Eu não sei. Não sei o que José faria se ele percebesse que os irmãos não tinham mudado. Será que ele ia se apresentar, falar eu sou José? Talvez não, ou talvez sim, não sei. Mas o que você faz quando uma pessoa faz um negócio errado e aí você perdoa e depois ela vem de novo, bate ou morde ou xinga? A gente tem que entender que perdão é uma coisa e permitir que alguém fique ofendendo a gente o tempo todo é outra. Então você pode chegar para o seu irmão, para sua irmã ou para um amigo da escola. Agora a gente não tem tido muito contato, mas se tem alguém na escola que fica o tempo todo ofendendo, falando alguma coisa ruim para você, você pode chegar e falar assim: olha, eu não gosto que você faça isso para mim. Eu não estou gostando disso e eu não quero que você continue com isso. Por quê? Porque a gente pode perdoar, mas a gente não precisa deixar que aquela situação que tá machucando, que tá ofendendo, continue. Porque a pessoa, quando ela pede perdão, ela também tem que mostrar os frutos do arrependimento. Então isso a gente tem que conversar, falar assim: se você se arrependeu de verdade, você precisa parar de fazer isso. E nós também podemos pedir para Deus nos ajudar tanto a perdoar, que não é natural, quanto a pedir perdão. Então nós o tempo todo, às vezes a gente precisa ser perdoado e às vezes a gente precisa pedir perdão. Porque em todo relacionamento, pode ser com os irmãos, pode ser com o pai, com a mãe, pode ser com o tio, com a avó, qualquer relacionamento que você tenha, qualquer amizade, você vai precisar perdoar e ser perdoado. Então a gente pode orar e pedir ajuda de Deus para isso. Vamos lá? Jesus, o Senhor falou que é para a gente perdoar as pessoas que nos ofendem como o Senhor tem nos perdoado. Então nos ajuda a imitar o Senhor quando for para perdoar e também nos dá o arrependimento, nos ajuda a perceber quando estamos fazendo alguma coisa de errado. E eu peço que o Senhor nos ajude também a mudarmos aquilo que temos feito que ofende ao Senhor e que ofende as pessoas. Em nome de Jesus, amém. O nosso versículo de hoje está lá em Romanos 12, 17, que fala o seguinte: não retribuam a ninguém. Volta lá. Não retribuam a ninguém mal com mal. Então não retribua. Se alguém faz o mal para você, não retribua com mal. E isso é visto assim de um jeito muito legal na história de José. Ele escolheu não retribuir o mal com o mal. Então, esse é o nosso versículo da semana, que Deus nos ajude a praticar. E você deve estar se perguntando: por que eu tô com essa blusa tão colorida e tão esquisita aqui? Não tá? Essa blusa,
ela é de uma amiga minha que eu pedi emprestado. O nome dela é Dínora, talvez você até conheça. E essa blusa, eu vou levantar um pouquinho aqui. Essa blusa, olha, toda colorida, e ela parece que são retalhos. Tem um pedaço aqui, um pedaço lá. E na história de José, parece que tem umas coisas soltas que nunca vão se encaixar. E quando a gente vê o final da história, parece que Deus vai encaixando as partes e de repente você percebe que todos aqueles pedaços de história, né? Deus fez uma obra de arte bem bonita. Então, eu lembrei dessa blusa, por isso que eu vim com ela, e Deus pode fazer da sua história, dos pedaços que parecem pedaços inúteis, ou falar assim, nossa, isso tá tão ruim, isso eu não gosto. Se a gente entrega para Deus, Deus pode transformar a nossa história numa obra de arte muito bonita. E Ele está escrevendo isso junto com você. Então, boa semana. E se você quiser conversar com a gente no Zoom, tá aqui o número de telefone. E se você quiser contar como que você está, entre em contato também. Pode me mandar vídeo, mandar mensagem e nós nos encontramos semana que vem. Até! Ei, turma, vocês sabem quando vai começar as aulas? Eu não sei, não tenho certeza de nada. De uma coisa eu tenho certeza e eu acho que você também. Peraí, vocês gritaram aí? Que legal, bem alto? Eu acho que não, hein? Vamos mais uma vez? Eu tenho certeza que o meu Jesus um dia voltará e numa linda cidade. Agora! Que legal! Onde não existe gente chorando, nem gente triste. Agora só vocês aí do outro lado. Que legal! Onde não existe gente chorando, nem gente triste. Onde sempre serei o quê? Feliz, 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 feliz. Muito obrigado, Jesus, porque a nossa vida é super completa, é super legal quando a gente tem Jesus, quando a gente tem o Senhor nas nossas casas, seja na quarentena, seja depois quando voltar às aulas, em qualquer momento. Beijo, pessoal.